O último membro da família que chegou esses dias por aqui foi o Samsung S23 FE. Uma experiência muito legal. Aliás, esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 15 de novembro, porque amanhã cedinho eu vou devolver tudo isso para a Samsung. E esse é um aparelho que ficou pouco tempo comigo, 10 dias, talvez, 11 dias, porque há uma demanda, ele é novíssimo, um baita de um lançamento da Samsung, e a Samsung tem a necessidade aí de compartilhar unidades com outros criadores de conteúdo. Bom, o que falar do S23 FE? Ele é da família do S23, e todos vocês devem saber, S é a linha de topo da Samsung, S23, S23 Plus, S23 Ultra, com as suas graduações. Já gravei vídeo sobre o S23 Ultra, vou colocar o atalho aqui, acredito que nesse canto vai sair o atalho desse vídeo, né? Um baita de um aparelho. A proposta do S23 FE, Fan Edition, a edição do fã, é aquela pessoa que adora o modelo de topo de linha da Samsung, mas de repente não está disposto a gastar tudo que custaria a versão máxima. Mas existe aqui até uma certa incoerência do bem nessa definição do S23 FE. Ao contrário do S20 FE, S21, acho que o S22 também, acabamento em vidro, não é plástico, vidro daqueles do bom, resistente. IP68, isso tem que ser resistente à água, você pode, em tese, mergulhar em 1,5 m por 30 minutos em água doce, jamais água salgada, não façam essa besteira. E você não vai ter problema. Na verdade, a proteção IP68, ela tem como objetivo impedir que um acidente, uma chuvarada que você tome no meio da rua, ou alguém que você está numa festa e alguém te empurra numa piscina. Pois é, isso aconteceu com meu filho uma vez, ele tinha na época um iPhone 6 ou coisa parecida, morreu o telefone dele, né? Então, não são muitos os modelos de aparelho, até de outras marcas, que contam IP68, mas toda a linha de topo da Samsung tem, inclusive alguns modelos, se eu não me engano, na linha A ou na linha M, algum desses, eu não vou lembrar agora, eu até vou colocar uma legenda aqui, alguns modelos da linha intermediária da Samsung hoje também já tem, o que é muito legal, né? Então, modelo de topo, processador bastante evoluído, ele usa o Exynos 2200, algumas pessoas não gostam muito dos processadores Exynos, eu não tenho problema, com uma ressalva. Em algumas situações muito particulares, ele esquenta. Por exemplo, mas situações que não tem, acho que nem mesmo o Snapdragon talvez tivesse comportamento diferente. Na hora que eu usei o Smart Switch, aliás, isso é uma coisa que um dia eu preciso fazer um vídeo a respeito. Estava usando inicialmente o meu Z Fold 4 aqui. Comecei a testar o Z Flip. Depois do Z Flip, fui testar o S23 FE. Isso não é novidade, existe o aplicativo Smart Switch da Samsung, que você carrega o mesmo aplicativo nos dois dispositivos. Por Wi-Fi ou por um cabo USB-C, que vem junto na caixa, você tem um cabo duplo USB-C, ele transfere tudo de um celular para o outro. A única coisa que ele não transfere é o backup de WhatsApp, a base do WhatsApp, mas isso o próprio WhatsApp tem um recurso de backup. A propósito, eu não tenho mais feito isso, porque como agora o WhatsApp permite que você rode o aplicativo em mais de um aparelho, nunca mais eu precisei demorar horas fazendo backup em um aparelho para depois restaurar no outro. Isso não tem nada a ver com o assunto em si, mas era um operacional muito ruim para mim quando eu fazia testes de celulares, era um dia quase que só para trocar a base de WhatsApp, ainda mais quem tem uns 25 GB de mensagens armazenadas. Bom, bola para frente. Rápido, ágil, uma tela muito boa. A tela dele tem taxa de refresh variável. Você tem, se eu não me engano, é 120, que dá um baita de uma fluidez.
160. Ele não é como tem alguns modelos que vão de 1 Hz até 120. Não, mas de toda forma isso é importante, porque quando não precisa utilizar a fluidez total, você está num nível de atualização de tela que consome menos bateria. Bateria. Bom, vamos lá. Assim que eu comecei a usar esse celular, eu fiquei preocupado. Por quê? Logo no começo, eu não estava achando a bateria dele nada boa. Nada boa. Realmente eu estava tendo que dar carga às 4 horas da tarde. Que coisa. Tudo bem, nós sabemos, né? Ou pelo menos quem testa smartphone sabe, que existe um processo que o smartphone aprende os seus hábitos de consumo de aplicativos e vai fazendo uma otimização, e esse processo demora cerca de uma semana. 10 dias. A Samsung havia me falado que eu ia ficar com o aparelho por uma semana. E aí eu falei, caramba, mas a bateria não está boa, o que eu vou poder falar dessa bateria? Eu vou falar o que me aconteceu. Nos primeiros dias a bateria estava muito ruim. Sem papas na língua. Ter que carregar um smartphone de novo às 4 horas da tarde é muito ruim. Porém, graças a Deus a Samsung não retirou o telefone em uma semana, vai retirar amanhã, 10 dias depois. Quando chegou lá pelo 7º, 8º dia, eu acho que o aprendizado funcionou e ele começou a ter uma duração absolutamente satisfatória e além disso, tá? Não como o S23 Ultra. O S23 Ultra tem uma quantidade maior de bateria, eu não lembro, eu vou colocar na legenda aqui os mAh da bateria, mas não importa, o que importa é que quem vai usar um smartphone quer tirar ele do carregador às 7 da manhã e, se possível, só precisar colocar às 11 horas da noite, né? Agora é assim, usando muita coisa, viu? Porque eu estou sempre com ele sincronizado com o Samsung Watch 6, fone Bluetooth, que é o próximo tema que eu vou falar. Eu tenho um outro relógio que eu utilizo para monitorar corridas também. Aliás, as pessoas me chamam de louco, porque eu estou durante várias semanas, usando 2 relógios, né? Bom, as câmeras. Tem que falar, né? Tem que falar. Adorei as câmeras do S23 FE. Tem o zoom, que eu tanto gosto, que eu comentei há pouco. O zoom 3x. Grande angular 0,6, lente normal ou 1x e o zoom 3x. Mas não é só o fato de existirem as três lentes, as 3 câmeras. É o fato de serem câmeras muito boas. As câmeras do Z Flip 5 são boas? São muito boas. Mas eu gostei mais das câmeras do S23 FE. Principalmente em situação de baixa luz, mas não pela sensibilidade. A sensibilidade para fotos de baixa luz do Z Flip 5 é muito boa. Ele faz fotos excelentes com baixa luz. Só que eu gostei, o HDR do S23 FE eu gostei mais. Ou seja, o realce entre aqueles elementos mais iluminados e menos iluminados, eu achei mais equilibrado no S23 FE. Um baita aparelho. Eu no final do vídeo vou colocar aqui um letreiro com os preços de cada um deles. Mas é uma questão de modelo de uso. Eu acho muito elegante o Z Flip 5. Acho muito bonito. E ele também, a ergonomia do S23 FE também é muito boa, embora ele seja um pouco mais grosso que o Z Flip. Tá? Um pouco mais grosso que o Z Flip, um pouquinho mais pesado, né? Tem um pouco mais de bateria, enfim. É uma questão de modelo de uso, cada um sabe aquilo que é mais interessante para si. Mas foi uma experiência muito, muito boa, gostei bastante do S23 FE. No momento do lançamento, eu vou atualizar os preços, mas eu achei que o preço estava um pouco alto, a R$ 3.699. Eu vou colocar aqui o preço de mercado hoje, embora, não sei se ainda isso está valendo, no lançamento a oferta era para ser comprado junto com o fone Buds FE, que é exatamente o que eu vou falar, o assunto sobre o qual eu vou falar agora. Talvez
fora dessa promoção, só comprando o aparelho, o preço esteja melhor. Esse é um aparelho que eu acho que se ele estiver na casa de 2 alto, é imbatível, imbatível. Como sempre as linhas Fan Edition da Samsung foram imbatíveis. Até hoje meu filho tem um S20 FE, felicíssimo da vida, também com IP68, o S21 FE foi muito bom, o S22 FE também foi muito bom, e o S23 ainda melhor por conta de ter um acabamento mais rebuscado, mais refinado.